Fala galera, beleza? Vamos falar da rodada 25 do Cartola FC. Antes, vamos fazer aqui um resuminho rapidinho da rodada 24? Diz aí já nos comentários, logo de cara, como foi a sua pontuação na rodada 24? Mitou? Zicou? Porque a mitada aqui nessa rodada passou longe, viu, meu amigo? Apesar do nosso time ter ficado ali numa pontuação relativamente boa, né? Fizemos 65 pontos, daqui a pouco eu vou mostrar como foi o nosso desempenho, mas muitos cartoleiros foram muito mal nessa rodada, inclusive aí, né, com grandes medalhões, zicando demais, né? Afinal de contas, temos jogos aí da Copa Libertadores da América e muitos times pouparam até mesmo o time inteiro, como Palmeiras e Flamengo, que foram com o time praticamente reservas e são dois times que estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, pelo título do Brasileirão, né? Então, realmente, galera, foi uma rodada complicada, a rodada 24, mas vamos deixar passar batido, vamos passar agora para a rodada 25. Tem muita coisa interessante pra gente falar dessa rodada, que promete ser uma rodada igualmente difícil, com muitos times que estão no topo da tabela, que são as melhores opções, jogando fora de casa, o Brasileirão afunilando, muitos jogos aí complicados. Então, vamos lá tentar analisar o melhor dessa rodada 25. Claro, durante a semana a gente vai trazer mais algumas dicas, né? Mas hoje vamos analisar os jogos e montar um time base para essa rodada, beleza? Mas antes, vou pedir aquele favorzinho, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. Se você quiser só ser sócio do nosso canal, no link da descrição aí desse vídeo tem o link que vai te levar direto pro nosso plano de sócio lá no Telegram. E se você quiser participar das nossas ligas, vamos estar com as inscrições abertas. Ligas de 1, 2 e 5 para tiro curto. Você que gosta de jogar tiro curto, clica no primeiro comentário fixado. As inscrições já estão abertas para as ligas de tiro curto, beleza? Então vamos lá, galera, sem mais enrolação, falar da rodada de número 25 do Cartola FC. Então tá aí, galera, mostrando já a nossa pontuação nessa rodada 24, fizemos 65 pontos, não foi uma pontuação ruim, né? A média dos cartoleiros ficou aqui em 41 pontos, olha que média baixíssima, né? E fomos até que relativamente bem nessa rodada, né? Fomos até que muito bem, pra falar a verdade. Fizemos algumas escolhas como o Walter, que deu muito certo, né? O William já deu errado, tinha que ter escolhido o Kaique Bruno, né? Mas tá bom, já acertamos muito com o Reinaldo, o Fabrício Bruno também foi mais ou menos, Léo Ortiz muito mal, a Arrascaeta, cara, negativando, olha isso, cara, quando você vê que a rodada foi ruim, você vê o Arrascaeta negativando, isso aí, filho, é um grande sinal de que a rodada foi ruim. Matheus Pereira também aqui indo muito mal, e acertamos muito com o Alan Patrick, galera, que poderia ter feito mais pontos ainda se acertasse o seu terceiro pênalti na partida contra o Grêmio, né? Muita gente trocou o Alan Patrick por Veiga, trocou o Alan Patrick por Savarino, que zerou na rodada, não fez pontuação nenhuma, mas mantivemos o Alan Patrick, apesar dele estar entre os mais escalados. Às vezes não adianta, galera, você querer correr dos mais escalados, sendo que os números jogam a favor do jogador, tá? Por exemplo, o número estava jogando a favor do Alan Patrick, mesmo ele estando nos mais escalados. A gente tinha que colocar ele, colocamos e fomos muito bem. Renato Kaiser não foi bem na rodada, o Pedro igualmente, o Caio Jorge bem mais ou menos, e o nosso técnico que nós escolhemos aqui não foi também muito bom, né? Realmente foi uma rodada complicada, mas conseguimos passar por esse tsunami aí, por essa complicada rodada 24. Agora vamos lá, galera, focar na rodada 25, vamos analisar os jogos e trazer para vocês aqui um time top para essa rodada, beleza? Começando com Fortaleza e Esporte Clube do Recife, gosto aqui de alguns jogadores. Apesar do Fortaleza ter feito uma péssima partida aí fora de casa contra o Palmeiras, reserva e tomou 4 gols no coco, né? Mas a gente tem que entender que o elenco é muito desproporcional, o elenco do Palmeiras pro elenco do Fortaleza. Então, realmente ainda vejo o Fortaleza aqui com potencial em casa aqui para fazer um bom jogo, tá? É o vice-lanterna do campeonato, não tá fazendo uma boa campanha, mas vai jogar contra o Lanterna. Então, pode ser aquele jogo que pode acontecer de tudo, inclusive nada. Pode ser um 0 a 0, como pode ser um 2 a 2 com os dois times muito desesperados. Destaque para o Derek Lacerda do Sport, né? E o Mateuzinho, que fez o gol contra o Corinthians. E pelo lado do Fortaleza, eu gosto muito do lateral Mancuso. Acho também muito interessante ali o Gaston Ávila, que é um bom zagueiro e costuma pontuar com média básica. Pochettino é um bom nome também. O Breno Lopes também é um nome interessante pra gente poder citar aqui, tá? Vasco da Gama e Cruzeiro. Cara, realmente eu vejo aqui um jogo bem complicado. O Cruzeiro vem tomando alguns golzinhos, então a gente pode colocar o Ryan no radar e o Verratti também. Mas o Coutinho vem se destacando
jogando demais pela equipe do Vasco, voltou a jogar bem nas bolas paradas e no jogo com bola rolando também vem sendo muito importante. Então eu vejo um potencial aqui para esses jogadores. Defesa eu acho um pouco arriscado. Cruzeiro eu acho, claro, Caio Jorge e Matheus Pereira, grandes nomes para a rodada. Gosto também aqui na parte defensiva do Fabrício Bruno, que tá jogando muito bem, mas nesse jogo eu acho que melhor o Vidalba. Por quê? Porque o lado do Vidalba é o lado que o Ryan joga. Então a possibilidade de ter mais desarme por ali é muito maior. Também tem o Kaique Bruno, tá bem valorizado, mas eu acho que vale a pena por esse fato aí de ter muito desarme pelo lado que joga o Ryan, tá bom? E claro, o William sim também ainda continua sendo um bom nome pra rodar, principalmente que o Vasco tá desfalcado pelo lado esquerdo, jogando improvisado lá o Pumita, tá bom? Juventude Internacional, como eu já falei, galera, o Inter tá sem técnico, mas ainda assim eu vejo o Alan Patrick com um bom nome. A bola parada é o forte dele, também participa das jogadas ofensivas, vai enfrentar o Juventude que toma muito gol, então eu vejo sim um potencial aqui para alguns nomes como Carboneiro e Alan Patrick, tá? Pelo lado do Juventude é o Taliari ali com potencial, Mandaca e olhe lá, tá bom? Atlético Mineiro e Mirassol, o Galo, se for eliminado já da Copa Sul-Americana, vai ter que ir com tudo pra cima desse Mirassol, que é a grande sensação dessa temporada. Vejo o Mirassol como favorito, né? Mas ainda assim a gente tem aqui uma força do Galo com o Coelho, se voltar pra esse jogo vale a pena. Gustavo Scarpa é um nome também muito interessante pra rodada, tá? A parte defensiva eu não confio, porque o Mirassol tá fazendo gol todo o jogo, então olho pelo lado do Mirassol no Reinaldo. Aliás, Reinaldo acho que tá suspenso, ele não deve ir pro jogo, então o Mirassol perde um pouco ali na parte ofensiva. O Reinaldo ataca bastante, né? Mas eu vejo o Lucas Ramon com um potencial interessante também. Chico da Costa sentiu, talvez não vá pro jogo, né? O Christian, que fez gol na última rodada, pode ser um nome que pouca gente vai estar olhando. E de repente ali, no ataque ali, o Negueba pode surgir como uma opção interessante, tá bom? Passando aqui para Grêmio e Vitória, outro jogo muito bom. Gosto do Grêmio para essa rodada, tá? Esse jogo contra o Internacional foi um jogaço do Grêmio, então com o William voltando aí para a equipe, chegando na equipe do Grêmio, vejo um potencial assim pro Grêmio vencer esse Vitória que tá ali na zona de rebaixamento, fez um péssimo jogo contra o Fluminense. Então sim, eu vejo um potencial para o William, vejo um potencial pro Marcos Rocha, que tá fazendo bons desarmes. Thiago Volpe é um bom goleiro também para essa rodada. No meio de campo ali, como eu falei, o William, e no ataque ali, galera, o André é um bom nome também. A gente pode ficar de olho ali, mas a gente tem que estudar um pouquinho mais o ataque do Grêmio, que não vinha se destacando, mas a gente pode pescar alguma coisa interessante aqui. Fluminense e Botafogo, clássico carioca, clássico vovô. Veja um jogo bem equilibrado, os dois times ali. O Botafogo fez uma partidaça aí no último jogo contra o Galo em casa, né, com um jogador a menos, fez uma boa partida, mas o Fluminense também é uma equipe muito equilibrada. Se classificar para a Copa Sul-Americana, talvez vá com um jogo meia boca para esse jogo contra o Botafogo. Afinal de contas, vai estar disputando aí 3 competições, 2 na semifinal, com forte chance de chegar à Libertadores da América, mas ainda assim eu vejo um jogo um pouquinho favorável pro Botafogo, tá? Então eu gosto aqui do Montoro, que tá jogando demais, um bom nome. A gente tem que ficar de olho, ver se o Arthur Cabral volta. O Cris foi expulso, né? O Cris Ramos foi expulso no último jogo e não joga, então o Botafogo tá bem desfalcado no seu ataque. Também tem o lado do Arthur ali, que é um nome interessante também. Gosto do Savarino. São nomes que dá pra gente ficar de olho, tá? Mas não apostaria em jogadores de defesas aqui não. Provavelmente é um jogo de gols para ambos, tá? Bahia e Palmeiras, vejo o Palmeiras como um favorito desse jogo, potencial absurdo aqui pro Palmeiras, mesmo enfrentando fora de casa o Bahia, que vem oscilando no campeonato. Fez uma boa partida contra o Ceará, mas eu vejo o Bahia um pouco aqui em queda, tá? Então, acho que o Bahia vai tomar gol do Palmeiras, então vejo o Vitor Roque com um potencial absurdo. O Flaco Lopes é um nome interessante, agora o Palmeiras tem um leque de opções. O Rafael Veiga voltou a marcar, Andreas Pereira marcou 2 gols no último jogo, Sousa arrebentou na última partida. Vamos ter que estudar esse Palmeiras que vai vir para esse jogo aí e escolher as melhores opções. Vejo também um potencial defensivo aqui com o Piquerez e o Gustavo Gomes, né? E claro, sempre o Everton correndo por fora, mas eu acho que o Palmeiras é favorito. Pelo lado do Bahia, realmente só o Jean Lucas atrai aqui a minha atenção, o restante aqui é mais aposta. Red Bull Bragantino enfrentando o Santos, vejo um Bragantino com um potencial bom, mas o Santos vem se recuperando. Vojvoda já teve sua primeira vitória, vai enfrentar uma equipe aqui que vai ser ali dentro de São Paulo, então devemos ter uma boa torcida do Santos lá nesse jogo. Neymar pode voltar, pode não voltar, ele vai ficar 3 semanas fora, mas ainda assim tem ali um Guilherme com potencial. Se de repente voltar o Juninho Capixaba, vale a pena, mas é um jogo também que eu vou correr, galera. Não tem muitos nomes assim que eu vou... O John é um nome interessante aqui pra essa partida aqui, que dá pra gente escalar, beleza? Corinthians e Flamengo, aqui eu vejo um jogo possivelmente de gols, afinal de contas, no Campeonato Brasileiro as duas equipes encostaram no Flamengo, tá? A maior distância é de 2 pontos do Flamengo pro Palmeiras, 1 ponto do Flamengo pro Cruzeiro. O Flamengo tem que começar a vencer, joga fora de casa, um jogo difícil
contra o Corinthians. Tem potencial aqui pro Flamengo vencer essa partida, mas hoje eu já fico um pouco mais em dúvida, tá? Então eu vejo o Yuri Alberto com um nome interessante. Se o Guinegão voltar pro jogo é muito bom. Garro deve voltar para essa partida. Eu vejo um nome muito bom para essa rodada do Rodrigo Garro. Outro nome interessantíssimo também aqui é o Mateuzinho. Lei do ex pode funcionar. Então, cuidado, o Flamengo tem tudo para poder tropeçar de novo, tá? Pensando nisso, a gente tem o Palmeiras e o Cruzeiro ali de olho nesse tropeço do Flamengo. Então, veja aqui um potencial também pro Arrascaeta, um potencial pro Samuel Lino e também pro Pedro, tá? Mas defensivamente, realmente eu não vou indicar opções aqui, que eu acho que vai ser um jogo de gols para ambos, tá? E fecho com São Paulo e Ceará. Aqui eu vejo um possível SG, tá? Ferrarese é um nome interessante, Enzo Dias tá voando demais, então outro nome muito bom pra rodada. Do meio pra frente podemos ter a volta do Lucas e do Oscar, então a gente tem que ficar de olho para saber se um deles volta, porque é um nome muito bom para a rodada, né? No ataque ali a gente tem o Ferreirinha com potencial interessante, junto com o Luciano. Veja o São Paulo bem favorito. Pelo lado do Ceará realmente não tem muitos nomes, talvez o Galeano ou o Ailon ali como pontas ali, eu vejo um potencial aqui para de repente fazer um golzinho, mas o São Paulo, na minha opinião, fecha a rodada na segunda-feira como favorito. Agora vamos lá, galera, montar o nosso time para essa rodada 25, um potencial interessante e quebrar a cabeça para escalar, que como você viu, os jogos aqui estão complicados, vai ser difícil escalar um time top para essa rodada, teremos muitas opções. Então tá aí, galera, vamos começar aqui pelo gol, tá? Eu não vou ficar enrolando muito aqui, afinal de contas eu já analisei os jogos, já mostrei aqui as melhores opções, vamos direto aqui para a escalação e trazer algumas dicas pontuais aqui, tá? Cara, eu gosto muito do Walter para essa rodada, ainda não saiu o mínimo para valorizar, mas ele vai precisar de pelo menos aí uns 9 pontos aí para começar a valorizar no mínimo, tá? Mas é um nome muito bom para rodada, afinal de contas o Galo costuma mitar muito goleiro, tá? Outro nome interessante é o Rafael do São Paulo, potencial muito bom para rodada também, tá? Ele que já tem 62 defesas, é um nome interessantíssimo para essa. Outro nome que eu gosto muito, galera, é o nome do Everton do Palmeiras, tá? Eu acho que tem um potencial muito bom para ele nessa rodada, apesar de vir tomando gols, mas é muito em casa. Fora de casa, o Palmeiras tem feito bons jogos, tá? Thiago Volpe é outro nome interessantíssimo aqui contra a equipe do Vitória da Bahia, né? Vitória da Bahia, isso mesmo, tem um potencial muito interessante, né? O Ronaldo do Bahia também é um nome interessante pensando em defesas, tá? Não pensando em SG. Eu acho que é mais ou menos isso aí para goleiros, tá, galera? De repente o Hugo Souza, cara, se o Hugo Souza mita nessa rodada, eu vou te falar, vai ser uma mitada histórica de um goleiro, tá? Que o Flamengo ataca demais. Então a gente pode ter um Hugo Souza muito bom pra rodada aqui, tá? O problema é confiar na zaga do Corinthians, eu não confio muito. Inclusive tomou gol na última rodada. Eu vou fechar, galera, vou continuar com o Walter, tá? Vou continuar com o Walter, o cara tem quase 70 defesas aqui, né? 7 SGs, apesar de o Mirassol tá sem o Reinaldo, ainda assim vejo o Walter fazendo muitas defesas e mesmo se tomar gol, deve entregar alguma boa pontuação, tá? Vamos passar agora pra zaga. Aqui na zaga, galera, não tem muito mistério, tá? Apesar de eu gostar muito da zaga do Botafogo, é interessante Alexander Barbosa e Caio, vejo um potencial muito pra zaga do São Paulo e do Palmeiras, tá? Gosto muito do Arboleda, que volta ao time, mas claro, como não escalar um cara que tem 51 desarmes no campeonato, né? Uma coisa absurda. Então vou aqui de Ferrarese já de cara, tá? Gustavo Gomes é outro nome muito bom pra rodada, gosto muito pra essa. Léo Pereira, querendo ou não, ainda assim é um nome interessante. O problema é que a zaga do Flamengo não pontua, cara. A zaga do Flamengo precisa muito do SG. Se não fizer SG ou não fizer gol ou der assistência, média básica não tem. Então esse é o grande problema da zaga do Flamengo, tá? Eu acho interessante o Gaston Ávila, cara. Ele tem uma média de desarme de 22 aqui, ó, em 12 jogos. Então é um nome muito bom, eu gosto dele, tá? Outro nome que pode dar certo é o Lianco, da equipe do Galo, mas não dá pra confiar muito na zaga do Atlético Mineiro. Murilo é um nome bom também que a gente pode ficar de olho. E galera, realmente, pra zagueiro, vamos ter poucos bons nomes, tá? Muito pouquíssimos bons nomes aqui, tá? Vou fechar com Gustavo Gomes. Tem o potencial do pênalti e de um possível SG fora de casa contra o Bahia. Deve fazer alguns desarmes. Agora vamos passar para as laterais. Nas laterais, rapaziada, infelizmente a gente foi com o Willian na última rodada, mas essa rodada eu acho complicada aqui, tá? Apesar que eu falei que esse lado do Vasco é o lado que tá meio frágil. O Pumita Rodrigues tá adaptado como lateral, porque o Vasco tá sem lateral esquerdo, tá? Então pode ser que o Willian seja um nome interessante, porque a gente vai estar escalando ele. Reinaldo, eu pensei que o Reinaldo tava suspenso, mas tá aqui, ó, para escalar. Então, Reinaldo é um excelente nome para rodada. Não sei se nessa eu vou dobrar o time do Mirassol, tá? Principalmente que o Reinaldo vai precisar de pelo menos aí de uns 12, 14 pontos para começar a valorizar.
Então eu vou ficar com um pouquinho de pé atrás aqui, tá? Kaique Bruno foi o último destaque dessa rodada e como eu falei, o lado que cai ali, o Ryan, é o lado que joga o Kaique Bruno, então a possibilidade de ter muito desarme é altíssima. Gosto muito do Piquerez para essa rodada, vale a pena também, é um nome interessante, ainda tem um potencial do pênalti. E gosto também do Marcos Rocha, galera. Olha só o Marcos Rocha como vem jogando bem, 9,20 aqui, 6,50 aqui e aqui 12 pontos, ó. Já tem 15 desarmes em 4 jogos, cara. Eu vou fechar com ele, tá? Tá jogando demais, vou de Marcos Rocha. Isso aqui fez essa pontuação, por quê? Porque simplesmente foi só desarme, porque o Grêmio perdeu o SG. Então o Marco Rocha tá voando, vou com ele aqui. Outro nome que eu gosto muito, Mateuzinho, outro nome que dá pra gente escalar, com um potencial muito bom pra essa rodada. Gosto também aqui, galera, do Lucas Ramon, é um nome também que vale a pena, né? E gosto também do Enzo Dias e será o meu outro lateral pra rodada, é outro cara bom também aqui nos desarmes, 48 desarmes em 20 jogos, mais de 2 por rodada, média de pontuação muito boa do Enzo, tá? Então será o meu segundo lateral. Vamos passar agora pro nosso meio de campo. E aqui no meio de campo eu vou insistir com a Arrascaeta, tá, galera? Eu não vou com ninguém do Corinthians, acho que esse jogo vai ser gol pros dois lados, então vou com ele, vou mantê-lo no time, tá? Potencial muito bom pro Arrascaeta, é o nosso jogador para essa rodada. Andreas Pereira, vale a pena, cara? Eu não sei, realmente eu tô um pouco em dúvida aqui do Andreas Pereira, tá? Outro nome interessantíssimo também é o Alan Patrick, eu acho que vale a pena pra rodada. E eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou mudar minha escalação, tá? Eu acho que nessa rodada, galera, eu vou num 4-4-2, tá? Eu acho que nessa rodada a gente tem grandes meias pra rodada, tá? Olha só, a gente tem o William do Grêmio, a gente tem o Alan Patrick do Inter, mesmo jogando fora contra o Juventude. O Andreas Pereira é outro nome muito bom, mesmo sendo fora de casa. A gente tem também aqui o Montoro, que é um nome interessante. O John, outro nome muito bom. Temos que ficar de olho se o Rodrigo Garro vai pro jogo, que é outro nome muito bom pra essa rodada. E realmente, galera, eu vou num 4-4-2 nessa rodada aqui, tá? Pelo menos por enquanto, tá? Então aqui, por enquanto, galera, eu tô fechando aqui com o William. O William eu quero colocar no meu time, o William do Grêmio. Se tiver pênalti, talvez ele que cobre os pênaltis, tá? Vou manter o Matheus Pereira contra o Vasco. E agora eu tô na dúvida aqui entre Andreas Pereira e Alan Patrick, tá? Tô na dúvida entre esses dois jogadores, tá bom? John é um nome muito bom pra essa rodada também, tá? O John tá se destacando demais. Mas eu vou fechar por enquanto, galera, com... Pô, o Andreas Pereira tá bem valorizado. Vou fechar por enquanto, galera, com... Cara, tá difícil, hein, de escalar aqui. Vou colocar o Alan Patrick aqui, então. Por enquanto eu vou com o Alan Patrick pensando nos pênaltis aqui. 4 grandes meias no nosso time, hein? Rapaz, segura a bronca. Vamos passar agora pro ataque. Aqui no ataque, galera, Pedro, Caio Jorge, Vitor Roque. Eu realmente tô na dúvida, tá? Tô na dúvida, estou bem na dúvida. Mas aqui eu vou de Pedro. E aqui eu vou de Vitor Roque por enquanto, tá? Pra mim pode entrar facilmente um Caio Jorge, pode entrar facilmente aqui um Yuri Alberto, um Guilherme entra bem também, o Borré é um nome interessante aqui, Flaco Lopes é outro nome muito bom pra essa rodada. Eu realmente aqui tem bons nomes, tá? Carboneira é nome bom também, quando joga fora de casa costuma pontuar muito bem. Galera, tem o Luciano com potencial muito bom também pra essa rodada. Eu realmente aqui tô na dúvida, tá? Também, hein? Coloquei o Pedro e o Vitor Roque. Eu vou tirar o Vitor Roque. Vou colocar o Caio Jorge. A gente ainda tem um reserva de luxo. Então vamos aqui já pro treinador. No treinador, galera, eu tô aqui com Abel Ferreira, Felipe Luiz, Leonardo Jardim. O Crespo é um nome muito bom, né? Eu acho que o São Paulo vai vencer esse jogo. Eu vou de Hernan Crespo aqui por enquanto, tá, galera? Vou de Hernan Crespo por enquanto. Para o banco de reservas. Outros nomes de técnico, né? Eu não falei outros nomes de técnico. Como eu falei aqui, Abel Ferreira é um nome muito bom para a rodada. Felipe Luiz é interessante, gosto dele. O Hernan Crespo, como eu já escalei aqui no nosso time. Mano Menezes é um nome muito bom, quem diria, né? Tava quase caindo. E eu acho que é mais ou menos isso aí, galera. Para técnico aqui, ó, eu acho que são esses nomes aqui os mais interessantes aqui para essa rodada. Agora vamos montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então é isso aí, galera. Time formado para a rodada de número 25, mas antes quero te convidar aqui para nossas ligas tiro curto, tá? Ligas de 1, 2 e 5 reais, tá, galera? Vamos abrir aqui rapidinho aqui, ó. O link vai estar no primeiro comentário fixado.
interessado, coloca aqui, ó, a página da liga e vai ter várias ligas aqui com as inscrições abertas de R$1, R$2 e R$5. Então você clicando lá, escolha a liga que você vai jogar e coloca o seu time, beleza? É bem simples, fácil e prático, tá bom? Faz um cadastro rapidinho e coloca o seu time ali, tá? Então é isso aí, galera. Ó, nosso time aqui para essa rodada, estamos indo aqui com Walter no gol, Ferrarese, Gustavo Gomes, Enzo Dias e Marcos Rocha nas laterais. No meio de campo eu tô indo aqui num 4-4-2, cara. Ainda não decidi se é isso mesmo. Pode ser que eu mude aí depois que atualizar esse time ou na live de fechamento. Mas por enquanto eu tô indo de Arrascaeta, o William do Grêmio, o Matheus Pereira e Alan Patrick. Pode ser que eu troque aqui o Matheus Pereira de repente pelo Andréas Pereira. Vamos ver, vamos ver. E no ataque eu tô indo de Pedro e Caio Jorge por enquanto, tá, galera? Como eu já falei aqui, é um esboço do nosso time pra rodada, tá? O nosso técnico é o Hernan Crespo. O nosso capitão pra essa rodada será aqui... Caramba, difícil também o capitão, hein? Mas ainda vou manter no Pedro, tá? Como uma opção aqui. E o nosso banco de reservas, estou indo com Rafael no gol do São Paulo, Marlon do Grêmio, Alan Franco do São Paulo, John do Bragantino e Vitor Roque do Palmeiras. E o nosso reserva de luxo será o Vitor Roque palmeirense, beleza? Vamos confirmar aqui a nossa escalação. E é isso aí, galera. Time formado, pelo menos a base do nosso time para a rodada 25. Já se inscreva no canal e ajuda a gente a continuar crescendo na plataforma. Deixa o like que ajuda demais. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. Lá a gente solta notícias do futebol e também muito comentário, tá? Segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. Lá a gente atualiza o nosso time. Vai aí nas nossas ligas, tá? Ligas tiro curto de 1, 2 e 5. Participa das nossas ligas. Uma boa sorte na rodada 25. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!